Qual será o meu limite? Até onde eu posso ir? Passamos por aqui inúmeras vezes, minha filha e eu. Ainda hoje, encontro pegadas de sorriso. Encontro também um rastro de conversa boa com pedaços de histórias espalhadas. São palavras e letras caídas pelo chão. Brincando, riscamos quadrados na terra. Pulamos desequilibrados em um pé só até chegar no céu. E chegamos. Brincamos de correr de costas. O segredo é olhar para frente para vencer. Eu sempre perdi. Na corrida de folhas, ela vencia e perdia. Algumas vezes, nós dois empatávamos perdendo. Nossas folhas ficavam encalhadas em uma pedra ou coisa parecida. Brincamos de correr e congelar, de estátua. Quem mexesse, perdia. Nessa brincadeira, incluímos um novo amigo. Éramos 3 a congelar. Eu, ela e o tempo. Que não entendeu bem as regras do jogo e seguiu correndo. Depois, foi ela quem correu. E eu fiquei ali congelado. Todo mundo perdeu. Um genitor é alterar a percepção da criança sobre o outro genitor, né? E em alterando essa percepção, ele faz odiar. Uma criança ter um pai morto vivo, quer dizer, matar um pai em vida, matar a imagem do pai ou de uma mãe dentro de si em vida, é muito complicado para ela conseguir sobreviver a isso. Então, quando você aliena um filho, tirando dele, né, a possibilidade de ter o outro genitor, de ser criado pelo outro, eu entendo até que ele está infringindo um dos direitos da personalidade, que está lá no Código Civil. Direito ao nome, direito à família, direito ao sangue, são coisas que são irrenunciáveis. Eu não posso renunciar ao meu direito ao nome, eu não posso renunciar ao meu direito ao sangue da família. Se é um direito irrenunciável, genitor nenhum tem o direito de tirar esse meu direito, de ter essa convivência familiar. Ela foi no lugar onde a gente comprava crédito e ela comprou um salário e meio meu de bombons, balas, biscoitos, distribuiu para todo mundo. Aí eu soube, quando eu cheguei em casa, só tinha a minha roupa jogada, mas estava lá. Ele só se falava mal dele ao ponto de não falar nem o nome, então eu não sabia o nome do meu pai. A gente não tinha fotos, a gente não tinha nada. O que contavam pra gente é que ele era um bandido, ele tinha traído a minha mãe, batido nela, tentado matar. Que ele largou a gente, que ele não tinha interesse em ver a gente. Eu me sentia muito agredido, muito humilhado por ela, pela justiça, pela família dela. Eu sentia uma angústia muito grande dessa figura, desse mito que eu não podia saber, que eu não podia ver, nem podia falar o nome, que era meu pai. E eu queria ter uma foto, eu procurei várias vezes, assim, remexi vários papéis. Eu fiz muitas tentativas e não consegui nenhuma o meu intento de vê-las, exceto quando a mãe teve interesse de conversar comigo. Aí chego lá, elas duas estão lá me esperando, feito um bichinho assim, assustado, né? Eu lembro que eu fiquei com muita raiva quando ele apareceu. Mas aconteceu uma coisa nessa época que também foi muito marcante pra gente, assim,
e consolidou essa história que a gente estava vindo. E no dia seguinte ele marcou minha mãe disse que ele ia vir nos buscar para jantar. Então a gente ficou prontinha, esperando, e ele nunca apareceu. E aí a minha mãe disse assim, olha, tá vendo como ele não vem? Ele não quer saber de vocês mesmo. Ele já tá com outra mulher, já tem outro casamento, mora em outro lugar. Seu pai agora é esse mesmo. Só que pro meu pai, ela fez outra história. Ela combinou com ele dele nos levar na praia. E ele e a minha madrasta, né, ficaram num carro na entrada do bairro onde a gente morava, esperando por nós, assim, várias horas seguidas, e a gente não apareceu. Aí depois ele ligou pra minha mãe falou, ah, pois é, elas ficaram tão abaladas e eu acho melhor você se afastar mesmo, vai ser melhor pra todo mundo, você já tem uma nova família, eu também. Aí eu tomei uma decisão na minha vida, eu não vou interferir. Vai chegar um momento onde elas adultas, eu vou procurá-las. Era um misto de raiva e um misto de frustração, né? Poxa, você tá aqui, tinha que ter estado aqui antes. E a coisa ficou muito pior depois no dia seguinte, né? Que ele não apareceu pra gente, mas na verdade foi tudo uma armadilha que minha mãe plantou. E era uma coisa assim, eu ao mesmo tempo que eu queria que ele estivesse mais presente, eu fiquei com muita expectativa que ele voltasse outras vezes, ao mesmo tempo eu queria que ele não voltasse nunca mais, que nada daquilo tivesse acontecido e que toda essa história fosse apagada, assim. É uma coisa muito confusa. A alienação parental, muitas vezes, ela vem como forma de vingança, né? Então eu tenho ódio do parceiro que me traiu, que me abandonou, que não foi do jeito que eu achei que tinha que ser. E aí eu resolvo, né, me vingar dele. Na época, minha mãe achava que ia pra Recife pra voltar com meu pai, pra ficar lá. Eles, a princípio, não iam morar juntos. Ele arrumou um apartamento lá pra gente, montou pra minha mãe, pra mim e pro meu irmão. A gente se matriculou na escola, foi tudo e tal. Eu acho que a minha mãe achava que ia ficar com ele de novo, sabe? Que era uma chance de voltar. Mas aí, no meio do caminho, tinha uma outra mulher na vida já do meu pai, que ele já tava com outra mulher. Então, eu lembro que a minha mãe passou 3 meses, a gente estava na escola, tá lá, passou 3 meses e tal, acho que ela entendeu a situação, não lembro, e pegou a gente e voltou pro Rio. Foi meio fugido, sabe? Não avisou que ia voltar nem nada, arrumou o caminhão de mudança e voltamos. Foi assim, rápido, ligeiro, sem falar com meu pai. Mas já vivia realmente com uma pessoa, entendeu? Eu gostava muito dessa pessoa. E cedemos, eu e ela morava nesse apartamento na Torre, que é um bairro nobre lá do Recife. E fui morar próximo do meu trabalho e cedi o apartamento para a mãe de Rafael e Diego. Elas se transferiram então para aqui, para Recife. E começou um outro inferno, entendeu? Por quê? Eu acho que ela se sentia muito solidão, aí inventava que Rafaela estava doente. Ou inventava que Diego estava doente, porque vinha correndo de madrugada, o menino estava morrendo de febre, não sei o quê. Fazendo tudo para que eu tivesse atrito com a pessoa que eu estava vivendo. Então, até os meus 15 anos, mais ou menos, ele vinha com frequência para o Rio de Janeiro, por causa do trabalho dele. Então, de 15 a 15 dias, ele arrumava uma coisa para fazer aqui e vinha. Então, a gente tinha esse contato com ele, mesmo ele morando em Recife, dele vir para cá. Como teve essa coisa da separação, da minha mãe ter sido enganada, a gente ficou muito do lado da minha mãe, sabe? Eu e meu irmão, então a gente tomou muitas dores. Então a gente achava realmente que meu pai tinha sido um grande filho da puta e... Então a gente tinha uma dificuldade até de lidar com ele, assim, era complicado de estar ali com ele, sabe? Porque a gente se sentiu muito traído também, sabe? Eu não sei qual era a verdade, se ele tinha prometido que ia ficar com a minha mãe, ou se a minha mãe já sabia que ele tinha uma outra mulher lá, mas eu sei que a gente, no meio do caminho, a gente ficou muito do lado da minha mãe, então a gente negou muito essa coisa de estar com meu pai também, sabe? Aí eu falei que eu ia sair de casa, que eu ia morar em outro lugar, e que a gente ia continuar se vendo, só que eu não ia mais morar com eles.
Tem um ou dois flashes, assim, de depois que aconteceu, que teve a separação. E teve uma ou duas brigas que eu lembro, assim, rapidamente, assim, deles brigando e eu não querendo ir para sair com meu pai, enfim. A demonstração era de que havia sempre restrições ao que eu sugeria fazer, né? Então eles procuravam sempre ficar dentro de casa, ficar sem fazer nada, né? Assim, meio que eu tô aqui, mas eu não quero fazer nada com você, né? E aí ia conversando, seduzindo, de sair, de fazer alguma coisa, de dar um passeio, ir a um cinema, fazer uma brincadeira, jogar bola, tal. Aí depois, assim, algumas vezes eles demonstravam a dificuldade de estar se divertindo com o pai, ou de estar bem com o pai. Então, o meu contato com meu pai era assim, ele ia buscar a gente às vezes, mas para passar o dia com a gente, mas era como se eu saísse com ele e tivesse curtindo estar com ele, era como se eu estivesse traindo a minha mãe, sabe? Então, estar com meu pai era mais que uma obrigação, tá bom, eu tenho que estar com meu pai, não sei o quê. Mas se eu chegasse em casa e falasse pra minha mãe, a gente foi pra Petrópolis, foi ótimo, a gente fez isso, passeou, andou de skate no aterro do Flamengo, deu comida pros pombos no Largo do Machado e tal. Se chegasse feliz assim em casa, eu lembro que era uma coisa difícil de falar com a minha mãe que tinha sido legal. Então a gente já chegava, eu lembro de já chegar assim com a cara fechada, achando que tinha sido um saco o dia. Já falava pra minha mãe que, ai, que saco tá com meu pai, sabe? Mas no fundo nem era isso, mas parecia que eu tinha que ter uma certa cumplicidade com a minha mãe. E se eu achasse legal sair com meu pai, era como se eu estivesse traindo a minha mãe, sabe? A visita, o final de semana com o pai, com a mãe, com quem a criança não mora, é um momento em que ela realiza a divisão da família dela. Então, é normal que ela, às vezes, volte um pouco macambúzia, um pouco tristinha, assim, né? Eu acho que o pai ou a mãe, a pessoa que a recebe de volta, deve acolher esse recolhimento e tal, e deixar a criança expressar isso de uma forma construtiva. Mas o que acontece? Não, olha, ela vem mal de lá. Ali não é um bom lugar, né? Só que ali não foi um bom lugar, naquele momento, não está sendo um bom lugar naquele momento, mas um dia foi. Um dia essas pessoas viveram juntas, um dia elas foram uma família. Só agora, a essa altura da vida, fui conhecer o mais amargo dos sentimentos. A injustiça é uma onda de 10 metros que te arranca de dentro de si e faz tudo se apagar. Falta chão, falta ar, falta voz. Você perde o prumo, perde o rumo. Não sabe mais para onde fica o céu. Por eternos 3 segundos você prova o terrível gosto da água do mar. O gosto do sal, da areia e da morte. A razão e os sentimentos submergem e afloram seus mais profundos instintos. É você no avesso, primitivo, em carne viva. Esse sentimento veio morar comigo. Você escuta sempre falar mal do seu pai, ele não liga no aniversário, ele não sei o quê. Ou então minha mãe falava assim, eu tenho que ligar antes, eu tenho que avisar pro seu pai antes que é o aniversário de vocês, senão ele não liga. Ou então, eu sei que tinha isso, tanto que quando eu cresci, eu tinha também medo que... Aí tinha meu irmão que eu meio que protegia muito quando era criança, sabe? Eu era muito ligada ao meu irmão quando era criança.
E aí eu lembro que eu também ligava pro meu pai antes e falava com meu pai: pai, amanhã é aniversário do Diego, não esquece de ligar pra ele, não sei o que lá. Mas, assim, a gente cresceu meio que com raiva do meu pai, sabe? Assim, pelo abandono, sei lá, enfim. E eu lembro que ele sempre prometia: não, um dia eu vou morar aí no Rio, um dia eu vou morar aí no Rio. Aí minha mãe falava sempre: ele nunca vai morar aqui, ele não quer saber de vocês e tal. A separação espacial por circunstância, né? Por circunstância. Primeiro fui abandonado de Brasília para o Rio. Eu que me senti abandonado. Na segunda vez, abandonado novamente, que eu trouxe ela e as crianças para morar em Recife. Depois ela, 3 meses depois, foi embora. Isso eu falo com o Diego, não sei se eu já falei isso com o Rafael, mas por mais que eu fale, ele não entende isso. Eu também não vou estar cobrando dele, porque eu acho que ele deve ter sido muito, vamos dizer, lavagem cerebral. Teu pai é isso, teu pai não presta, teu pai é isso. Eu já ouvi dizer para mim que eu não presto, entendeu? Em e-mail ele dizer coisas que não deveria nunca um filho se dirigir ao pai nesse sentido. Eu tinha a ideia de que meu pai era o errado da história, lógico. Mas isso pra mim não ficava muito claro. Mesmo que ela eventualmente falasse alguma coisa perto da gente, que o meu pai tinha feito coisas erradas, não ficava aquela imagem de pai que estragou tudo e fez besteira, enfim. Ela proibia eu de encontrar meus filhos. Ela não deixava eu vê-los. Então ela decidiu ir para Maceió porque ela tinha madrinha lá e era longe, era mais fácil de lidar com essa situação sem que os dois acabassem criando uma briga maior, assim. Não deixava eles virem para cá, para o Rio de Janeiro. Aí eu fui à Justiça, a Justiça refez o nosso acordo, e aí foi tudo estabelecido um novo acordo de visitação, que eles passariam férias aqui, que eu quando fosse para lá teria o direito de vê-los, etc. O qual ela descumpriu, né? E eu novamente fui à Justiça aqui. E aí fui a Maceió umas 4 ou 5 vezes tentar ver as crianças, ela fugia com as crianças, até que a Justiça do Rio de Janeiro deu a guarda das crianças para mim. E a partir desse dia eu não consegui ver mais meus filhos por 1 ano, mais ou menos. Porque